no transcorrer da obra vai haver falta de recursos e vão encontrar algum problema que torna inviável o prosseguimento da obra. Mas a grande maioria realmente para por falta de recursos. Aquela ideia do fluxo de caixa, o fluxo de recursos ser paralisado por algum motivo e que leva à paralisação da obra. Muitas vezes, ministro Weder, acredita que impera, digamos assim, a vontade política de começar a obra, tem alguma disponibilidade de recurso ou de lançar a obra e acaba então se subestimando a visão de continuidade, o recurso posterior para realmente efetivar aquela obra como um todo? Claro, esse é um problema histórico no Brasil. Nós, aqui no Tribunal de Contas da União, já presenciamos várias vezes, em que a vontade de dizer à população que uma grande obra, ou mesmo uma creche, ou um posto de saúde está começando, é maior do que a necessidade de ter a disponibilidade de recursos, um processo licitatório bem feito, a análise adequada dos projetos que serão implementados. E isso, com pouco tempo, leva ao resultado inexorável, por mais que desejássemos o contrário. A obra tem que ser modificada, o projeto tem que ser modificado, dados os problemas que são encontrados, ou quando os projetos são bons, mas o município, o Estado ou a União não tem recurso, a obra começa e depois, por uma questão fiscal, tem que se abandonar aquilo que é mais fácil de ser abandonado, que são as obras, né? São a execução dos investimentos, dado que a outra parte do orçamento público, que são as despesas obrigatórias, os benefícios previdenciários, as despesas com o pessoal, não podem ser simplesmente deixadas de lado. Por outro lado, ministro Marcos, muitas vezes a gente percebe também que um dos motivos da paralisia é a questão de pedido de, digamos assim, de reajustes do orçamento, de empreiteiras, construtoras contratadas, né? Muitas vezes param as obras também, digamos assim, pegaram ela no menor preço, mas mais adiante elas alegam que encontraram dificuldades novas, inusitadas, que não estavam previstas, né? E solicitam um aumento daquele orçamento. Isso realmente é um problema bastante frequente. Nós temos que lembrar para todos que as obras mais caras são as obras paralisadas. Então, nós sabemos que ninguém quer paralisar a obra. Mas esses casos são muito comuns. A gente encontra com certa frequência aqui no TCU que o empreiteiro, né, a empresa que não está bem intencionada, ela executa primeiro os serviços mais baratos, né, que ela consegue receber mais rapidamente um valor grande com um custo baixo. E é uma espécie de jogo de planilha. A planagem na SB. Exatamente, feita. Ele faz mais rápido, recebe logo, e muitas vezes os serviços mais difíceis e mais caros são deixados por final, e a empresa, sob essa alegação de reajuste ou qualquer outra alegação, acaba desistindo de executar a obra. Isso aí, né, é um problema que nós encontramos com certa frequência aqui nas privatizações. Porque, inclusive, a liberação, digamos, dos recursos públicos, ele deveria, em tese, acompanhar as etapas de uma determinada obra, né? Tem uma mensuração, digamos assim, que, olha, executou 20%, 30%, ele pode receber tanto, né? Mas eu não sei se o Estado tem essas condições de acompanhar milhares e milhares de obras pelo país, porque para ter 10 mil obras paralisadas, né, o volume de obras é bem superior a esse. Claro, nós temos tantas demandas sociais, econômicas, pela realização de obras de todos os portes, que são incompatíveis com o nível da administração, às vezes. Então, a administração se propõe a começar a projetar grandes obras e depois vão ter dificuldade de acompanhar. Então, um grande problema no país é como compatibilizar esse desejo, essa necessidade de realizar grandes investimentos com a nossa capacidade técnica, pessoal, de recurso financeiro de executá-la a tempo. Essa diferença leva a um arrojo, uma ousadia de começar grandes projetos e depois se aguardar que os recursos e as facilidades da administração virão em seguida. Mas a realidade tem mostrado que não. Mas felizmente nós estamos vendo que em alguns órgãos da administração
estão se capacitando antes, estão começando a implementar modelos de administração, de construção, de elaboração, acompanhamento de projetos, que tem viabilizado que algumas obras recebam prioridade e produzam logo os benefícios sem os grandes problemas já constatados no geral das obras públicas. Nós temos casos que eu me lembro, por exemplo, em São Paulo, até de concessões, né? Por exemplo, concessão do Rodoanel, que ficou um concessionário 2, 3 anos cobrando o pedágio e nunca fez as obras, digamos assim, programadas, né? O Estado hoje ele está mais, digamos, equipado do ponto de vista de fiscalização e juridicamente para quando ocorrer casos assim, relicitar. Nós temos situações diferentes. Quando a obra tem execução direta pelo Estado, os órgãos de fiscalização, a Controladoria Geral da União, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, tem se equipado bastante para conseguir fazer uma fiscalização preventiva, uma fiscalização concomitante, de maneira a evitar o prejuízo. O que não vem ocorrendo exatamente quando as obras, como você citou, obras a cargo de concessionárias, isso tem sido muito comum. A concessionária ganha o contrato e tem um prazo para executar a obra, e é frequente que esse prazo vence e as concessionárias, sob diversas alegações, cobram o pedágio, recebem por aquela obra, mas não realizam o serviço, né? Isso aí tem sido frequente e a União tem trabalhado agora para retomar algumas concessões para poder evitar que isso aconteça, que as obras sejam realizadas. Eu tenho um exemplo, né, do anel rodoviário de Florianópolis, que deveria estar pronto em 2012, e o último prazo que eu ouvi que já vai ficar pronto, deve ficar pronto, se for verdade, em 2021. Ou seja, a população sofrendo com uma obra cujo pedágio ela já arcou com ele. Quer dizer, a população sem os serviços, os benefícios, e ao mesmo tempo também aquilo que já foi colocado de recurso público capitalizado, já virou um outro orçamento ao longo do tempo. Tem, eu acho que um outro caso também, que eu me lembro agora, no caso por causa de residir em São Paulo, que é o próprio aeroporto de Viracopos, no momento também, que é uma concessão que eu acredito que está sendo revista. Agora, por todas essas pequenas obras e médias obras também espalhadas pelo país, que tem recurso federal, há alguma maneira de o cidadão poder ajudar nessa fiscalização? Claro, o cidadão sempre pode detectar, perceber e ver que algo não está funcionando bem ao seu redor e entrar em contato com os órgãos de controle. Geralmente o cidadão procura o Ministério Público, os tribunais de contas ainda não ganharam toda a visibilidade que deveriam ganhar, mas uma fonte muito melhor, às vezes, do que o Ministério Público é procurar as ouvidorias dos tribunais de contas. Alguns tribunais de contas já estão providenciando aplicativos, formas mais fáceis do cidadão comunicar: olha, a creche, a escola não está pronta, tem uma placa que indica que essa obra deveria ficar pronta em tal período, mas não ficou, o que está acontecendo? Esse envolvimento do cidadão é muito bom para motivar, mesmo politicamente, os administradores a buscar soluções. Tem uma categoria também, ministro, que é a categoria dos vereadores, que cuida da cidade, que cuida do município, né? E o que ocorre no município é municipal, verba estadual e verba federal, né? Sim. E muitas vezes o vereador ele está muito, digamos assim, focado na verba da prefeitura, na verba tipicamente municipal. O senhor acredita que o vereador ele poderia colaborar com essa fiscalização também do que tem de verba federal, de obras sendo feitas na região dele? Sim. Boa parte das obras realizadas pelos municípios são feitas com recursos federais, porque normalmente o município não tem recursos próprios para arcar com esses investimentos de maior custo. E existe uma norma federal que obriga o município, a prefeitura, a comunicar à Câmara Municipal toda vez que recebe alguma verba federal, justamente com o objetivo de o vereador ajudar na fiscalização desse convênio. Os objetivos de cada convênio estão expressos na internet, existe um sistema que todos podem acessar e verificar as verbas que são dirigidas a todos os municípios, as verbas federais,
e todo cidadão, e principalmente os vereadores, que são representantes do povo, podem contribuir e muito com essa fiscalização. Porque justamente acho que é a categoria muito pulverizada, capilarizada pelo país, que era capaz, digamos assim, dentro do trabalho de fiscalizar o uso de recurso público, poderia ajudar em qualquer perfil, né, dos 5.600 aproximadamente municípios do Brasil. Ministro Éder, a questão da judicialização, né, porque se percebe também que obras paralisadas, muitas vezes a construtora, a empreiteira alega isso, aquilo, etc. Ou às vezes até eu já vi disputa entre o próprio município e o governo federal. Essa judicialização acaba sendo conveniente, digamos assim, para procrastinar? Judicialização, e podemos chamar de judicialização tanto o que acontece no Poder Judiciário, o que acontece também no âmbito dos tribunais de contas, é um problema. Mas é um problema decorrente da complexidade do processo de licitação. Então, licitar obra pública ou licitar uma concessão, você mencionou o caso do aeroporto de Viracopos, foi uma concessão licitada há poucos anos. É muito complexo, o processo é muito complexo. No caso de concessões, uma das razões pelas quais os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União, participa desde o começo, é para buscar garantir que o processo minimize os riscos de judicialização, inclusive, de discussão das cláusulas do contrato, das cláusulas das licitações, pelos diversos licitantes desse processo. Nós temos que lembrar que as empresas querem ganhar as grandes obras, as empresas querem ganhar as obras de pequeno porte, elas querem ganhar as concessões. Então, todas as brechas legais que elas encontrarem para invalidar a participação de um licitante, elas vão utilizar. E aí a administração tem que tomar cuidados redobrados sobre os editais e os contratos. A judicialização ocorre porque nós também temos problemas na redação, na inclusão de cláusula ou na formatação de um processo. E os tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas da União, vem dando uma contribuição há muitos anos para melhorar o processo, o que também ajuda a minimizar os problemas de judicialização. Mas nós sempre teremos judicialização quando você tem concorrentes desejando aquele objeto e utilizando as brechas legais e contratuais para questionar a participação ou retirar um competidor do mercado. Esses concorrentes em âmbito federal e eu acho que dos principais, no âmbito estadual também, acabou não ocorrendo, digamos assim, uma concentração, assim, um grupo não muito grande de empresas, justamente com sede de pegar muita obra, várias concessões. Às vezes você vê que obras diretas elas pegam, elas também são as concessionárias de outras operações misturadas em parcerias com outras empresas, apesar de ser CNPJ diferente, acabou ocorrendo uma grande concentração. Essa concentração ela foi natural pela alta especialidade ou ela acabou sendo, digamos assim, privilegiando, né, licitações que acabaram não conseguindo contemplar médias empresas? As grandes obras realmente no Brasil ficaram a cargo, né, de poucas empresas, isso tem sido um fator histórico. Mas as pequenas e médias obras, a concentração é bem menor. Nos municípios menores, nos estados, as pequenas e médias obras públicas, principalmente na área de engenharia civil, elas são licitadas para um número maior de empresas, né? Mas realmente no âmbito federal, quando você tem, e mesmo estadual e municipal, quando as obras são de muito grande porte, realmente existe essa concentração e, como disse o ministro Éder, resulta em grande parte pela complexidade desse processo. Agora a gente vê o sistema de fiscalização de contas, o TCU fazendo levantamento de obras paralisadas. Eu já vi o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas de Santa Catarina e alguns outros, né? Mostra que o sistema de contas está procurando, digamos assim, criar um quadro, né, com métricas a respeito, para poder ter uma atitude e até, quem sabe, mudar, digamos assim, o DNA das decisões sobre obras, das liberações de recursos e também das licitações. Essa participação dos tribunais de contas, né, criando esse quadro, esse mapa que permite uma visão mais ampla por parte do cidadão e da imprensa, já é um caminho novo? Já é um caminho novo.
e é um reconhecimento da sociedade, das instituições, da importância que tem os tribunais de contas para essa questão das obras públicas. Cada obra que está paralisada, ela é um caso. Nós não temos uma solução para, vamos resolver o problema dessa obra. Não é simples. Não é simples porque qualquer resolução tem que ser feita dentro da legalidade. E a legalidade, muitas vezes, não é algo simples de ser respeitado de forma rápida e séria. Então, esse é um grande debate que nós temos dentro do sistema jurídico, dentro das instituições. Como resolver grandes problemas de forma rápida e célere dentro do ordenamento jurídico. Porque se fosse para resolver fora do ordenamento jurídico, muitas soluções já teriam sido postas em prática, mas sujeitas a questionamento de legitimidade, quem decidiu, como decidiu, e isso não interessa num sistema que se quer democrático e de direito. Por isso, fazer esse levantamento em cada estado é importante, porque nós vamos saber, olha, esse grupo de obras pode ser resolvido assim pelo aporte de recursos do estado, ou tem alguns casos que a solução vai ser fazer uma nova licitação. E aí, em outros, é simplesmente perder o que já está construído, porque a solução de continuar pode ser pior, dado que aquilo que foi construído com base em projetos que não mais atendem o interesse da sociedade. É importante ressaltar, Sérgio, que esses levantamentos estão acontecendo porque os tribunais se modernizaram. O TCU hoje em dia aplica, com a aplicação de novas tecnologias, novos métodos de auditoria, é o que está permitindo que nós façamos esse levantamento de uma maneira muito mais célere. Por exemplo, hoje nós usamos controle de obra por satélite. Então, daqui de Brasília, nós podemos acompanhar o andamento de uma obra em qualquer lugar do país. Cada metro que é construído de uma rodovia, isso é acompanhado diariamente pelo TCU. Nós usamos drones para poder fazer levantamentos mais específicos, né, das obras. Então, essas técnicas de novas tecnologias estão ajudando muito os processos de auditoria e esses levantamentos. Nós esperamos que realmente isso aí vai ser um grande avanço para o controle de obras paralisadas no país. Para encerrar, eu queria uma palavrinha de vocês dois a respeito da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, que também pretende publicar pouco a pouco vários tutoriais para ensinar o cidadão, para ensinar o agente público interessado de qualquer lugar do país a saber como acompanhar justamente e ajudar a fiscalização. A campanha, esse empoderamento hoje que se fala, a palavra tão na moda do cidadão, ele tem que passar por uma pedagogia também, tem que passar por um ensinamento, uma educação, porque só, digamos assim, protestar também, ou repudiar, talvez seja insuficiente. É preciso se engajar e para isso tem que saber como. De fato, nós não vamos ter administração pública melhor, instituições melhores, sem o engajamento das pessoas, sem aquela capacidade de perceber que recursos públicos são recursos de todos. E não, como nós já presenciamos em alguns lugares, recursos públicos não são de ninguém. Se não são de ninguém, você pode tratar aquilo com descuido, descaso. Recursos públicos são de todos. E o nosso papel aqui como ministros substitutos, que tem longa carreira na administração, o ministro Marcos Bem-Querer, eu creio que já está há mais de 30 anos na administração, eu já estou há 36 anos na administração pública, nós temos capacidade de contribuir muito com esse debate, participando de diálogos, trazendo toda a nossa experiência profissional, capacidade profissional para ajudar a administração do ponto de vista do tribunal a melhorar, a fazer interlocução com os administradores, buscar soluções dentro da legalidade que cabe ao Tribunal de Contas observar. O TCU, assim como os demais tribunais, existem para verificar se o gasto público está sendo feito dentro das regras orçamentárias, dentro dos princípios constitucionais e legais. Qualquer necessidade de mudar esses princípios para que a administração se torne mais eficiente é competência do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e da Câmara de Vereadores. E quem elege são os cidadãos. Por isso, o envolvimento do cidadão nessa campanha e a nossa atuação estimulando essa campanha é um dos passos que nós podemos dar para melhorar o desempenho das obras públicas. O cidadão é o maior parceiro nosso, o maior parceiro dos tribunais de contas
na fiscalização dos gastos públicos. Por mais que nós nos equipemos, por mais que a gente faça, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o cidadão é um grande parceiro. Eu sempre digo que quem melhor sabe se a merenda escolar está chegando na escola é o pai e a mãe do aluno. Então são eles que têm que fazer chegar essa informação até os órgãos de controle, porque ele trazendo essa informação vai acionar, né, uma estrutura de fiscalização e vai nos ajudar a melhor fiscalizar os gastos públicos. Então essa campanha visa sempre trazer informação aos cidadãos para que eles possam realizar esse trabalho que é muito importante de cidadania. Então, ótimo. Muito obrigado, ministro Marcos Miquelê. Muito obrigado, ministro Cléder de Oliveira, aqui no TCU para a campanha Contas Públicas é da nossa conta.